Olá, meus irmãos. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre mágica e magia. O que é a mágica? O que é a magia? Essas duas concepções, elas existem dentro da religião, elas existem dentro da espiritualidade. Muitas pessoas confundem essas duas vertentes, essas duas pontes, tá? Eu me chamo Dolfonitinha de Emonjá, ou Ingrid Tavares, como vocês preferirem. Sejam todos muito bem-vindos no canal Segredos da Iaô. Hoje eu dirijo o Templo Espírita Unidos pelo Axé, uma casa de Umbanda que fica aqui na cidade de Araruama. Só para que vocês me conheçam, eu tenho 16 anos dentro da espiritualidade, fiquei 11 anos dentro da Umbanda. Hoje eu tenho, vai fazer 5 anos que eu comecei a pertencer ao Candomblé, e de iniciada para o Orixá Iemonjá eu tenho 2 anos, tá, meus irmãos? Espero que vocês gostem do vídeo. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos falar da mágica. A mágica, ela é aquela coisa técnica que nós aprendemos quando criança ainda, né? Quando nós vemos e assistimos, seja num circo. Hoje nós temos aí a mágica através da televisão, que a gente, né, pode estar aí assistindo esses shows de mágica. Na internet a gente tem também bastantes vídeos que falam sobre mágica, mas a mágica, ela é uma coisa técnica, então não confundam. A magia dentro da espiritualidade, ela se dá através de vários elementos, elementos esses que são infinitos na verdade, né? Mas um dos mais conhecidos, a gente fala que é o terra, fogo, água e ar, que os elementos que os representam, a gente tem as pedras, nós temos os incensos, nós temos a água mesmo, tá? A vela, né, que traz o fogo. Então nós temos vários elementos que são trabalhados, esses são os principais, mas nós temos vários elementos que são trabalhados dentro da magia, na espiritualidade, para poder te ajudar a resolver uma determinada dificuldade, tá, meus irmãos? Então, quando eu falo dificuldades, eu separo bem, porque problemas para mim são aqueles que dependem dos outros para poder sobreviver, para poder caminhar. São aquelas pessoas que muitas vezes estão acamadas ou em cima de uma cadeira de rodas e que não conseguem viver por conta própria. Isso para mim é um problema. O restante são dificuldades que nós conseguimos lidar com ela. Nós lutamos todos os dias para passar por cima das dificuldades, para a gente crescer, para nós evoluirmos e para nós aprendermos, tá, meus irmãos? Então a magia tem essa diferença. A magia, ela vem através dos elementos. Então uma entidade pode usar o tabaco, pode usar o álcool através da bebida para poder desfazer miasmas espirituais. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Por que Exu bebe? Por que Exu fuma, né? Se eles levam todo o álcool que é consumido pelo aquele corpo. Então dá uma vasculhada aí no canal, que tem uns vídeos bastante legais falando sobre isso, tá? Então, isso é a magia através da espiritualidade, tá? A utilização de de infinitos elementos que nós podemos utilizar para fazer um bem para aquele ser humano, tá? Seja dentro da parte física, né, de saúde, seja da parte emocional, ou seja os miasmas espirituais. Então, meus irmãos, não confundam, porque eu percebo que muitas pessoas buscam pela religião acreditando numa mágica. Quando a gente escuta aí na internet as palavras, né, que a gente escuta sobre marmoteiro, né, essas pessoas que vendem uma ilusão para poder tirar dinheiro das pessoas que precisam, que têm uma boa fé, essas pessoas existem porque, infelizmente, também existem pessoas que não querem o caminho longo, né? Elas querem os seus problemas, as suas dificuldades resolvidas para ontem. Então, elas acabam acreditando naquilo que é chamado de mágica.
Vem um ser humano que infelizmente não é de um caráter duvidoso e diz para você que você vai ter todos os seus problemas resolvidos, que vai trazer o seu amor de volta, tá? Com uma oferenda, e aí acaba também denegrindo um pouco da imagem de Exu, de Pombogira, desses guardiões que estão associados à nossa ancestralidade de grande importância para os trabalhos espirituais. Então tomem cuidado, porque se existe um enganador, é porque existe aquele que se permite ser enganado, tá, meus irmãos? Vai lá para Yasmin limpar para você. Então existe aqueles que se permitem ser enganados quando eles buscam pelo caminho mais curto. A espiritualidade, ela precisa ser regada como uma flor. Você coloca uma semente, ela precisa do sol, ela precisa da água, ela precisa do ar para que ela possa crescer, germinar e dar frutos. A nossa espiritualidade, ela não é diferente. Ela também precisa ser regada, ela também precisa ser cuidada diariamente para que a gente colha os nossos frutos. Quais são os frutos colhidos dentro da espiritualidade? É uma vida equilibrada, não é uma vida sem dificuldades, como as pessoas acreditam, tá? É uma vida equilibrada, ou seja, se hoje eu tenho uma dificuldade, até que essa próxima dificuldade possa vir a aparecer, eu tenho um espaçamento de tempo, porque são as dificuldades que nos elevam, são as dificuldades que nos ensinam, são as dificuldades que fazem com que a gente evolua pessoalmente e espiritualmente. Porém, quando você tem uma dificuldade hoje, outra amanhã, outra no dia seguinte, você mal respirou resolvendo uma e aparece outra e outra e outra e outra, é isso que normalmente faz com que as pessoas busquem pela ajuda espiritual. Só que elas acabam muitas vezes acreditando numa mágica, que uma oferenda, ou que apenas um banho, né? Ou aqueles desavisados que acabam oferecendo em troca de dinheiro ou de algum outro bem, fazer algo que vá resolver da noite para o dia o seu problema. Quando isso acontece, tenha certeza que é uma coisa temporária, porque essa pessoa que fez um trabalho, ela não sabe, ela não buscou entender e saber qual a raiz da sua real necessidade, da sua real dificuldade. Então, mesmo que um trabalho que você faça hoje dê certo, daqui a um tempo você vai estar tendo outros tipos de problemas que estão relacionados à raiz principal que você não descobriu. Então cuidem da sua espiritualidade, independente de ser num terreiro de Umbanda, num terreiro numa casa de axé, no ilê axé de candomblé, seja na igreja, não importa. Levem a religião, levem a espiritualidade de vocês como uma responsabilidade, como uma coisa séria. Nós caminhamos juntos, corpo, mente e alma, tá, meus irmãos? Então, cuidem para que vocês não acreditem na mágica e para que vocês não se decepcionem com a religião, porque as pessoas acreditam na mágica que é prometida por um ser humano de caráter duvidoso. Quando essa expectativa ela não é atendida, o que acontece? As pessoas denigrem a religião, as pessoas perdem a fé, as pessoas se afastam da religião, quando na verdade quem não vale nada muitas vezes é o próprio ser humano. A religião, a divindade, a nossa ancestralidade, as nossas entidades, os nossos orixás, eles nada têm a ver com os erros dos seres humanos, sejam aqueles que oferecem um trabalho ou sejam aqueles que acreditam porque querem o caminho mais curto, tá? Então lembrem-se, um erro sempre leva a outro e ninguém erra sozinho, tá, meus irmãos? Desde já, para aqueles que ficaram até o final do vídeo, um beijo, meu muito obrigada. Quem quiser marcar uma consulta com o baralho de Maria Padilha, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá, meus irmãos? Pelo número do WhatsApp que tá aqui embaixo do vídeo. Até o próximo vídeo.